1 Reis, capítulo 17, nós leremos do versículo 17 até o versículo 24. 1 Reis 17, de 17 a 24. Trata-se de uma passagem do profeta Elias, aquele homem que enfrentou os 450 profetas de Baal e venceu. Vamos à leitura enquanto eles tentam resolver aqui o problema técnico. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares meu filho? Ele disse: dá-me teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde o mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o seu filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Pai, para que possamos tirar dela porções para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Direto ao ponto é o tema que a gente colocou aqui para falarmos hoje à noite. E quando nós queremos escrever uma nova história, uma história diferente, nós precisamos fazer algo diferente. Parece redundante isso, né? Mas nós às vezes queremos fazer isso, fazer tudo acontecer diferente, mas repetindo as mesmas coisas. Nós queremos ser um contribuinte, mas continuamos gastando além da conta. E nós nos separamos do pelo Senhor, mas queremos fazer diferente. Nós queremos orar, mas nos separamos tempo do Senhor. Nós queremos começar a ler a Bíblia, começo do ano, último domingo do mês, do primeiro mês, e nós queremos começar a ler a Bíblia, para ler a Bíblia todinha no ano. Mas até hoje não lemos um capítulo. Mas queremos fazer diferente. E a gente quer fazer diferente repetindo as mesmas coisas. Nós teremos sim coisas diferentes. Teremos sim muitas coisas. Muita coisa vai acontecer na sua vida se você realmente fizer diferente. Se nós fizermos as coisas diferentes. Elias foi enviado no meio de um povo onde eles estavam fazendo as coisas contra o Senhor. Estavam adorando outros deuses. Estavam fazendo para si deuses de barro. Estavam na idolatria propriamente dita, nos ícones. E eles estavam ali levando as suas fés em animais, bezerro de ouro e tudo mais. Mas Deus mandou Elias lá. E mandou Elias fazer uma coisa diferente. E Deus permite então que o filho dessa mulher morra, para que
algo diferente acontecesse naquela vizinhança, naquela família ou naquele povo. E algo que nunca havia acontecido antes, uma ressurreição, aconteceu. Para mostrar o que Deus faz diferente. Talvez muitos sonhos seus ainda estão mortos, muitos sonhos seus neste começo de ano ainda estão mortos, mas Deus pode ressuscitar um por um, se você estiver diferente. Elias, o profeta, conhecia o seu Deus. Elias sabia que jamais Deus o deixava sozinho. Ele pega aquele menino, ele toma nos braços do menino e ele disse: Deus não vai me deixar sozinho. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. E ele vai em nome de Deus. E ele sobe até o seu quarto. E ele, como sabe o que é, ele lembra de que é preciso intimidade com Deus. É preciso intimidade com Deus. E é por isso que a palavra de Deus, Jesus vem nos dizer aqui na frente em Mateus, ele fala: quando você orar, vá para o teu quarto. E Elias já sabia disso. Então Elias subiu até o seu quarto. E ele se retirou para orar por aquele menino. Elias conhecia o seu Deus. Ele sabia. E ele também sabia que era impossível agradar a Deus sem fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós encontramos a passagem de Deus que diz o seguinte: de fato, é impossível agradar ao Senhor sem fé. O profeta também sabia que Deus não brinca com os seus propósitos. Deus não faz brincadeiras com o crente. Deus não brinca. Não estamos aqui brincando de crente. Não estamos aqui brincando de religião. Deus fala sério com pessoas sérias, para levar a sério as coisas dele. O seu filho veio morrer na cruz do Calvário. Ele veio com um objetivo único: para pagar os meus e os seus pecados. Não podemos levar em brincadeira situações como esta. Basta você ver um filme de Jesus, eu tenho certeza que nos seus olhos as lágrimas descem, como descem no meu, porque ele estava ali pagando o preço dos nossos pecados. Nós não podemos brincar com situações como esta. O fato de Jesus ter morrido na cruz é um fato verdadeiro e verídico. Não se muda essa história. Elias sabia que Deus não brinca em propósito algum. Deus criou você com um propósito. Nenhuma pessoa foi surpresa para Deus. Nenhuma pessoa criada neste universo é surpresa para o Senhor. Ele criou você milimetricamente com seus dedos. E Ele formou você. E Ele colocou em você uma alma. Ele colocou em você algo que tem nele, o sopro da vida. E Ele criou você com um propósito. Adorar a Ele é a primeira parte desse propósito. Obedecer também faz parte desse propósito. Deus não fica brincando com o seu sentimento. Deus não brinca em serviço. Ele faz a obra. Você quer ver Deus agindo? Então é necessário que você tenha fé. Nós vamos começar a orar. Nós vamos aprender a orar. E nós teremos muitas vitórias acontecendo na sua vida, na vida desta igreja. E nós teremos muitas histórias de fé para contar. Mas história não faz fé. Viver de história, quem vive de história é museu. Você precisa criar a nova história. Fazer uma nova história. Elias escreveu uma história nova naquele povo. Nunca havia acontecido uma ressurreição antes daquele momento, naquele povo, naquela história, naquele ano. Mas aconteceu. Porque Elias acreditou que Deus poderia devolver a vida àquele menino. Ele colocou a sua fé em exercício. E pena que muitas vezes, muitos crentes creem diferente do Elias que nós conhecemos. Obrigado. Que pena que muitas vezes nós cremos. Está aí, está aqui? Aqui. Que pena que muitas vezes nós cremos, que triste, que muitas vezes, muitos irmãos, muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crente, o que é crente, na hora da oração, duvida que Deus pode fazer. Muitos
dos que estão aqui hoje assentados já deveriam ter sido sepultados. Mas por crer em Deus e por saber que Deus pode ressuscitar e pode curar pessoas, esta igreja orou. E essas pessoas estão de pé. Porque Deus faz milagre. Amém? Amém? Deus faz. Ressurreição. Um assunto desconhecido para aquele povo. Elias sabia que as dúvidas daquelas pessoas eram muito grandes em relação à vida daquele menino. Não iria voltar. Todo mundo sabia que depois de morto é só sepultar. Mas Elias disse, não é assim quando se crê em Deus. Não é assim quando se tem um Deus de fé, quando se tem um Deus que faz as coisas. E o meu Deus vai fazer. E ele pega aquele menino e ele se retira para orar. E no versículo 21, ele clama por aquele menino. Ele intercede. Ele coloca-se à disposição do Senhor e ele diz, Senhor, faça a tua obra. Eu quero pedir ao Senhor. E em momento nenhum ele ordena que o Senhor faça. Como a gente ouve algumas situações por aí. Ele não ordena nada. Você não pode ordenar nada para o seu Deus. Você é servo. E servo pede. Servo obedece. Servo recebe. Servo não ordena. No versículo 21 desse mesmo capítulo lido, ele clama ao Senhor. Senhor, por favor, devolva a vida deste garoto. E Deus ouve. Não existe nenhum assunto que seja surpresa para Deus. Nenhum assunto. Deus conhece todos os assuntos da sua vida. Muitas vezes, a vida nos surpreende com algumas coisas, mas não surpreende a Deus. Surpreende sim. Às vezes nós temos coisas que nós desconhecemos, mas Deus conhece. E é por isso que Elias recebe a palavra de Deus quando ele diz, vá para o teu quarto. Vá orar. Fecha a tua porta. E ore. Mas você, quando orar, vá para o teu quarto. Fecha a porta e ora ao Pai. Mateus 6,6. A vitória é sua e é para ser compartilhada. Mas muitas vezes nós queremos nos exibir e fazemos orações maravilhosas e nós acabamos por receber a própria glória. Mas o que Deus quer é que a sua oração seja simples, honesta, sincera, como você é. E é assim que ela tem que ser feita. A alegria retoma o seu lugar. Quando Elias desce do seu quarto, ele entrega aquele menino à sua mãe e ele diz, está aí o seu filho vivo. Quantos de nós temos sonhos que já morreram? Muitas vezes até oramos por esses sonhos, mas não acreditamos que eles aconteçam. Quantos dos irmãos aqui oraram para que Deus lhe dê um carro para servir para a obra do Senhor? E até hoje não recebeu, porque você não acredita. Você não crê. O dia que você crê de verdade, o dia que você colocar o seu joelho no chão e dizer, Senhor, este ano o Senhor me trará, Ele vai te fazer. João capítulo 15, versículo 7. Se as minhas palavras permaneceres em vós, e vós permaneceres em mim, pedireis o que quiseres, e vos será feito. É a palavra de Deus. Não estou inventando nada aqui. Não estou criando nada novo. Não existe nenhuma religião nova que prometa nada. Jesus disse isso, e Ele se compromete com a palavra dEle. Ele não tem compromisso com aquilo que eu digo, mas Ele tem compromisso com aquilo que Ele falou. E se você colocar o seu joelho no chão, se você manter as palavras dele no seu coração, se você mantiver-se nele, tenha certeza, Ele ouvirá a sua oração e Ele concederá o desejo do seu coração, como lemos no começo. Indo direto ao ponto, sempre que vamos conversar com Deus, é necessário que vamos direto ao ponto, falando a Ele das coisas que precisamos ter e ser. Deixar esse negócio de rodeio, de ficar fazendo rodeios em torno das coisas, isso é coisa nossa, é coisa humana, é coisa que a gente faz.
Mas Deus precisa ouvir a tua voz, como você é. Às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com um sorriso nos lábios, feliz da vida. Mas Ele precisa ouvir você como você é, direto ao ponto. Precisamos conhecer mais de Deus, saber o quanto Deus tem ainda para te abençoar, saber o quanto Deus já fez. Todos vocês sabem que um dos hinos prediletos meu é o Conto das Bênçãos. E tem um propósito especial neste hino. Se das vidas ondas agitadas são, se com desalento você julga tudo vão, quantas bênçãos, diz-as de uma vez. Vê se você consegue. E veja com surpresa o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos. Olhe para trás, meu irmão. Veja o quanto Deus te abençoou. Veja quantos livramentos Deus te deu. Hoje não era para eu estar pregando aqui. Eu não poderia estar aqui se eu simplesmente passasse mais uma noite na minha casa atravessada. Só isso. Saímos de lá, no sol, com poeira, com terra seca. O Enéas desceu, encontramos a serra. E ele chegou lá com poeira. Mas às 9 horas da noite começou uma chuva. E aquela chuva foi aumentando, foi aumentando e foi aumentando. E ao acordar pela manhã, a água estava na porta daquela casa, você viu? A água estava lá. E alagou toda a calçada. As nossas casas são meio altas por causa disso. Mas os carros não podiam trafegar. Ele teve que sair agora, no finalzinho da tarde lá. Até que ele não está presente aqui. Se ele passou na estrada, na sequência aqui, para cima, continua. Mas olha o cuidado de Deus. Vai. Eu preciso de você. Pode ir. Tem você. Deus cuida de você, meu irmão, milimetricamente. Ele cuida de você nos seus mínimos detalhes. Coisas que você não sabe, Ele sabe a seu respeito. Deus sabe. Precisamos saber mais de Deus. Precisamos saber que Deus não brinca na história. Ele faz você reconhecer quem é Ele. E Ele faz você ser feliz. Seja qual for o assunto, Deus sabe. Seja qual for a sua atitude, Deus sabe. Seja qual for a sua decisão, Deus sabe. Deus sabe. Porque Ele é Deus. Deus é o único que pode fazer com que a alegria sua retome o seu lugar. Deus é o único que pode fazer você deixar aqueles vícios que ainda rondam a sua vida. Deus é o único que pode fazer com que você deixe aqueles vícios. E quando eu falo de vícios, não falo só daqueles que vocês consideram vícios, mas tem vícios da mentira, vícios de televisão, vícios de internet, vícios de celular, vícios de Facebook, vícios de tudo isso que tira a sua vida do eixo. E você já não vive mais. Você vive para as redes sociais. Porque você pegou o vício e não consegue mais largar isso. E às vezes traz até para a igreja. E nós temos o Ares aqui, é para te ajudar mesmo. É de propósito. Não é para castigar você. Mas é para que você possa acompanhar a mensagem que já está na internet. E você pode acompanhar os pontos todos. Mas não é para você ficar no Facebook. Não é para isso não. É para você ser libertado disso e passar a ouvir a palavra do Senhor. É para que você baixe sim o seu celular, para que você possa levar e lembrar dia a dia, todos os dias da semana, você possa lembrar dos pontos do sermão. Você não precisa mais anotar. Você pode baixar. É só você acessar o site da igreja. Deus sabe. Só Deus pode fazer da sua vida um sucesso inabalável. Entretanto, isso só vai ser possível quando você exercitar a sua fé.
Talvez seja necessário você começar um projeto na sua vida hoje, dizendo: Senhor, eu quero exercícios da minha fé. Quanto tempo faz que você não tem um desafio de fé? Nós teremos aqui um desafio de fé para toda a igreja. E eu gostaria de contar com você. E eu quero contar com você. Este projeto não é meu. Este projeto é nosso. É da nossa igreja. E este desafio de fé é para você, é para mim, é para as nossas crianças. Agora há pouco, antes de começar o culto, falávamos com alguém e falou assim: gente, se nós tivermos uma casa feminina para recuperação de mulheres drogadas, eu estou dentro, pastor. Precisamos de mais pessoas assim, dispostas a trabalhar, dispostas a vestir a camisa, dizendo: eis-me aqui, isso é comigo, eu posso fazer, eu vou fazer. Eu não sei qual é o desafio que você tem, eu não sei qual é a causa que você tem, que você acha impossível, mas se você tem alguma coisa que você acha impossível, eu quero desafiar você a, neste momento, orar. Eu quero convidar você para orar. Talvez você tenha alguma coisa que você acha que seja impossível na sua vida. Talvez conquistar alguém, talvez ganhar alguém para Cristo, talvez aquela ação tua que você acha que não vai sair nunca. Deus entende disso também. Talvez aquela situação que você está vivendo e que tem causado dores a você. Talvez aquelas dores que você tem passado e você sabe muito bem que Deus pode mover isso. Aquela cirurgia que você vai fazer, aquela enfermidade que te alcançou. Isso é impossível para você? Você que está me ouvindo, isso é impossível para você? Então é o momento de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer como Elias disse: Senhor, cuida de mim. Por favor, Senhor, ouve a minha oração. E aquela senhora entregou o seu filho sem fazer nenhuma pergunta. Ela confiou que aquele homem de Deus poderia trazer o seu filho de volta. Porque o Deus dele faria. Se há alguma coisa impossível na sua vida, eu quero convidar você a pedir licença à pessoa que está ao seu lado. E quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Alguém que com essa situação é impossível? Para Deus, nada é impossível. Há alguma situação na sua vida que você acha que é impossível? Deixe o seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos encerrar esse vídeo. Amém. Há mais alguém? Eu quero pedir que você venha aqui à frente. Você vai dobrar o seu joelho. Nós vamos orar por você. Há causas impossíveis na sua vida? Vem aqui. Nós vamos orar. Este lugar foi escolhido por Deus para ouvir as orações do povo dele que se reúne neste lugar. Há situações impossíveis que você acha que é? Então, traga aqui o altar do Senhor. Você pode estar orando aí no seu lugar. Continue na sua atitude de oração. Deixe o seu lugar. Vem aqui. Se existe alguma coisa impossível na sua vida, não há impossível para Deus. A palavra de Deus garante isso. Não sou eu quem estou falando, mas a palavra do Senhor garante isso. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Deixe o seu lugar. Vem aqui à frente. Aquela enfermidade que te alcançou, meu irmão. Minha irmã, é hora de você entregar nas mãos do Senhor. Deus vai fazer uma limpeza no seu corpo. Deus vai fazer com que a sua vida volte ao normal. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se de joelho. E nós vamos dobrar nossos joelhos. E nós vamos conversar com o nosso Deus. Se você ainda quer vir aqui à frente, pode vir. Há espaço. Talvez a sua família toda precisa dessa resposta. E nós vamos convidar Deus a participar dessas ações que nós temos. Nós vamos convidar o Senhor a participar da nossa vida ativamente. E assim como Elias estava sobre aquele menino, nós estaremos sobre a nossa situação, os nossos problemas. E nós cantamos agora há pouco aqui, a irmã Thalita nos dirigindo, cantamos dizendo:
vou levar meus problemas a Deus, porque eu creio no poder da oração. Deus querido, nós queremos, neste momento, agradecer ao Senhor, porque o Senhor sempre atendeu às nossas orações. O Senhor nunca se fez de surdo para não ouvir as nossas orações. O Senhor sempre ouviu e sempre enxugou as nossas lágrimas, Senhor. E agora, neste momento, Senhor, nós queremos consagrar essas vidas ao Senhor. E nós não sabemos exatamente quais são as situações, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe uma por uma delas. Não sei se é pequena, se é grande, mas para o Senhor não é. Para nós, ó Deus, pode ser muito grande, mas para o Senhor, tudo isso será possível. E nós queremos, ó Deus, contar uma nova história. Uma história de um Deus que faz. E por isso nós queremos pedir ao Senhor que venha assumir o controle dessas situações que já fugiu, Deus, um pouco das nossas mãos, mas nós queremos entregar nas tuas mãos e pedir ao Senhor que venha mover essas circunstâncias das nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa essas vidas que aqui estão, Senhor. Elas creem que o Senhor pode fazer o milagre nas suas vidas. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor, nós intercedemos ao Senhor e sabemos que assumimos junto com elas o compromisso de servir a Ti. Deus, nós conhecemos um pouco do Senhor, precisamos conhecer um pouco mais, mas sabemos a Tua majestade, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Lembra-te, Senhor, da misericórdia do Senhor em relação a cada uma dessas situações. Abençoa-nos, Senhor, porque nós clamamos em Teu nome, agora e para todo o Senhor. Amém. Você que veio dominicalmente nesta igreja para agradecer a sua presença, agradecer a presença daqueles que nos visitam. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero mais uma vez orar, agradecendo a Deus e despedir da nossa igreja. Vamos orar, assim que nós sentados que estamos. Pai querido, nós te louvamos por toda a festa que o Senhor promove para a gente. Deus, nós nos emocionamos com a Tua presença, Senhor. E queremos pedir a Tua presença conosco, momento a momento, dessa nova semana. Entregamos ao Senhor, desta primícia, dessa semana, o primeiro dia. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja convosco, povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.